Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou a Bárbara aqui da Inclus Artes. Tem um assunto polêmico rolando aí, acho que todo mundo já conseguiu se atualizar, né? Sobre o decreto do dia 20 de outubro em relação à educação especial, né? O que eu ouço aí é muita gente falando que vai fechar a PAI, que vai fechar a Fundação Pestalozzi, essas entidades que têm a parte do AEE, né, da educação especial. Então tá um desespero aí da população, tem muita gente falando que onde já se viu, que isso é um retrocesso. Também falam, que mais que estão falando? Estão falando que vão acabar com a educação especial, professor de apoio, que não sei o quê. E assim, lendo ali direitinho, né, e pensando realmente sobre todas essas questões, que eu posso falar para vocês, bem superficialmente, que a gente precisa entender um pouco mais, ler um pouco mais, prestar atenção nas coisas, não só quando elas vêm à tona, virando notícia e motivo de comoção, vamos dizer assim, né? É importante a gente estar aí atento sempre, né? E aí, se a gente for pensar quantos anos que já tem as APAES, essas entidades que fazem essa educação especial, essas escolas diferenciadas, né? E quanto tempo se fala sobre a questão da inclusão, que é preciso existir uma inclusão, porém, ela não existe, né? Ela é só uma falácia. Por quê? Para vocês terem uma ideia, eu sou uma pessoa autista, tenho TDAH, é caótico, sou mãe de pessoas atípicas, sempre estudamos em escola pública, sempre tivemos nossas dificuldades e eu nunca estudei com crianças que tinham deficiência. As deficiências que a gente encontra hoje em sala de aula geralmente são as pessoas autistas, as pessoas com TDAH, com superdotação, mas as outras deficiências dificilmente a gente acha, né? Os disléxicos, coisas da neurodivergência mesmo, a gente encontra nas escolas aos montes, né? Porém, outras deficiências, né? Deficiências de mobilidade, deficiência visual, deficiência física, né? Eu não costumo ver nas escolas. E aí eu fico me questionando onde estão essas pessoas, porque são muitas, né? E aí me respondem que elas estão nas APAES. Isso não é inclusão, tá? Você ter que lidar só com o que é socialmente aceito, com o que é esteticamente prazeroso, né? E eu posso falar aqui da questão física mesmo, tá? Porque a pessoa autista, nem sempre ela tem uma deficiência física, tanto que não é uma deficiência física e todo mundo fala que a gente não tem cara de autista, né? Então a gente é socialmente aceito, né? Mas pega aí uma criança, um adolescente que não tem um membro, que tem alguma deformidade facial, corporal, né? E dentro disso outras comorbidades, onde elas estão? Porque elas existem e são muitas. Elas estão segregadas com suas famílias aí nesses grupos, né? Grupos que têm a boa intenção, né? Inclusive de proteger essas crianças e adolescentes. Mas quando que vai acontecer essa inclusão? Né? Quando que a gente, como sociedade, vai começar a aceitar que elas existem e que vai abrir esse espaço para elas conviverem como qualquer outra criança que tem direito à educação e à escola regular,
né? Então, assim, a gente precisa mudar. Isso é urgente, porque já faz muito tempo que a gente está falando, tem que ter inclusão, tem que ter inclusão. Que inclusão que é essa, né? Eu sou professora do estado e para mim não tem inclusão, tá? Eu passo bastante nervoso, tenho minhas crises depois de dias de aula, né? E ninguém tá aqui segurando minha mão, além da minha família. O governo não quer saber se eu tô bem ou não, né? Então, assim, não existe. Então, assim, parece que a gente fica andando em círculo com técnicos, cientistas, estudiosos, né, da questão das deficiências, mas fica nisso, vira um glamour você estudar sobre a questão das atipias, das deficiências, vira uma coisa assim de outro planeta, né? Quando eles falam ali do curso de 80 horas, você não vai atender a criança só com esse curso de 80 horas. Você vai ter que fazer um curso, você vai ter que fazer uma licenciatura, né? Na licenciatura você aprende também sobre questões da educação especial. Então, assim, essas 80 horas elas são complementares, né? Então, assim, é fora o que você já estudou, mas pelo menos 80 horas. Por quê? Porque tem gente que faz pedagogia e a gente sabe aí que a educação especial ela precisa de algumas questões específicas e a pessoa faz pedagogia. Eu já vi curso de pedagogia até sem a matéria de didática. Então, assim, como que a pessoa vai saber como lidar, né? Fora o pessoal que paga para assinar estágio, então não tem a mínima ideia do que está fazendo ali e aí não dá conta de ficar, ou então maltrata a criança que está ali, o adolescente, então ela não sabe nem lidar com os neurotípicos, as pessoas comuns, e aí ela vai ficar ali de professor de apoio de uma criança ou de um adolescente com uma necessidade diferenciada. Então, assim, eu achei ótimo, né? É o mínimo, gente, 80 horas não é assim, faz 80 horas aí que você já vai estar apto. Não, 80 horas é o mínimo, mínimo de atenção para essa questão se você vai ser um professor da rede de apoio, né? Então, eu acredito que falta um pouco de vontade, né, da sociedade também, de abrir esse caminho, de abrir esse espaço. Mas a escola está sucateada, porque o professor está ficando doente e tudo mais. Sim, isso é outro assunto. Ele diz respeito ao professor, à gestão, ao Estado. Ele não diz respeito ao aluno. Tá? O aluno, ele não tem culpa do professor estar surtando, né? Então, assim, ele está ali, ele também está ali perdido, né? E realmente quem vai estar orientando esse aluno é o professor em sala de aula, né? A gente precisa sim de políticas para amparar os professores. Aí sim, a questão dos psicólogos, né? Das terapias, essa questão das exigências das plataformas que está deixando todo mundo maluco, isso aí precisa mudar sim, né? Mas isso é em relação ao professor. Ao aluno, gente, assim, é Constituição, está na Constituição. Crianças e adolescentes têm direito à educação, né? Numa escola regular, a escola pública é para todo mundo. Não é para ficar segregando o aluno só porque, eu vou ficar desconfortável de olhar aquela situação, porque a verdade é essa, né? Eu vou ficar desconfortável de ver a pessoa sem um braço, sem a perna, eu não vou saber lidar com a pessoa que não enxerga. Aprende, vai pesquisar como que é. A gente perde tanto tempo aí no Facebook, no YouTube, assistindo uns vídeos nada a ver. Vai aprender, gente, vai aprender como que lida com o outro, como vai entender a si mesmo, né? Até porque deficiente qualquer um pode se tornar a qualquer momento. Você sofre um acidente, você fica tetraplégico, e aí você sai da sociedade, você perde um braço, perde um pé, tem uma deformação, aí bate a face, tem uma deformação, e aí você é excluído da sociedade, aí você
fica desconfortável de continuar a sua vida, né? Então a gente, sociedade, precisa mudar, e é urgente, porque já passou do tempo dessa inclusão acontecer, não é nem inclusão, é integração, né? Acontecer, e de abrir esses espaços. Ah, Bárbara, você não sabe do que você está falando, porque é muito difícil ter uma pessoa que você ama sendo olhado torto, sendo visto como uma coisa desagradável. Gente, eu fui criada com um tio, tá? Ele tem essas doenças raras. Ele é 1 em 50 no mundo inteiro, se eu não me engano. Dentro da estética exigida pelo padrãozinho de mundo, nem de longe é agradável de ver. Eu não tinha problema nenhum com isso, não tenho, né? Mas as pessoas, elas, quando passavam na rua, na frente do portão, porque ele gostava muito de ficar no portão vendo o movimento, eu via mães passando com seus filhos e falando assim: olha, se você não se comportar, eu vou falar pra ele vir te pegar. Então, assim, a criança, ela não nasce detestando ninguém, ela não nasce vendo essas diferenças, né? Não nasce fazendo bullying, né? Isso aí são coisas que ela vai aprendendo dentro do próprio contexto dela, de família, inclusive, né? Então, assim, eu sei bem do que eu tô falando, tá? Sei o quanto minha avó se excluiu socialmente de tudo, o quanto ela ficou enfiada dentro de casa por não ter essa visão e por não ter esse acolhimento social também, né? Então, imagina, meu tio agora tem, acho que 50 e alguma coisa, não lembro agora, mas a perspectiva dele de vida era até os 6 anos, se eu não me engano. Então imagina essa mãe que criou essa pessoa, a aflição dela, contando o dia, achando que o filho vai morrer a qualquer momento, e as pessoas passando e olhando torto, como se ele fosse um monstro, e usando ele de referência ruim para os seus filhos, né? Então, assim, quantos anos faz isso e qual a necessidade disso, né? Continuar. Então, assim, tem coisas assim que ali precisam ser revistas, mas é em relação à gestão escolar, não é em relação ao aluno. O aluno tem direito de estar ali, né? Só que precisa dessa consciência de sociedade, né? De abraçar essas crianças também, parar de olhar com julgamento, com nojo, e é isso mesmo, as pessoas têm nojo, sabe? Eu já vi o jeito que olham, e a hora que parar com isso, né, a gente não vai mais precisar ter lei, não vai precisar mais ter decreto, porque vai ser uma coisa comum, ele tem ali uma deficiência, mas ok, todo mundo tem uma deficiência em alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que precisa mais empatia social, né? Precisa mais boa vontade da sociedade aí, inclusive dentro das escolas precisa um pouco mais de respeito pelo outro, né? E respeito pelos professores também. Poxa, eu sou professora, eu vejo o jeito que alunos falam ali dos seus professores, e também vejo professores que não fazem por onde, essa é real, né? Então, assim, o professor, ele também precisa da boa vontade, ele tá exausto, ele tá cansado e tudo mais, então ele precisa bater ali na teclinha das políticas públicas para o professor, ele não tem que descontar em aluno nenhum, né? Então, eu acho que são coisas diferentes aí. Ou você fala sobre a questão da escola que não está preparada para receber, e isso é uma questão de gestão pública, né? Ou você bate na questão de que essas crianças não têm condição de estar lá, né? E por que não tem condição de estar lá, se as outras estão, né? Então, assim, tá tendo aí uma
uma questão para a gente pensar um pouco mais a fundo, né? Pegou todo mundo aí de surpresa, mas são questões que vêm sendo discutidas já faz muito tempo. E eu imagino quantas vidas foram perdidas, enfiadas dentro de uma casa, porque o pai, a mãe, os irmãos, a família tinha vergonha de expor esse filho. Essa criança, esse adolescente tinha vergonha de aparecer por conta de bullying, que é uma coisa horrorosa, que a gente precisa combater todos os dias, não é só quando a gente vê, né? Não é só não praticar o bullying, também é combater o bullying, né? Então, só que isso só vai mudar quando a sociedade mudar, né? E quando que isso vai acontecer, né? Poxa, 2025 tem gente ainda com uma cabeça medieval por aí. E é a sociedade que precisa mudar, não são eles, né? Não somos nós, deficientes, que temos que mudar, né? A gente que é deficiente, a gente não tem a escolha de não ser deficiente, mas a sociedade tem a escolha de ser ético, de ser empático, de ser eficiente, né? Na inclusão. Então, assim, bora parar de falácia, inclusão, e de repente passar e olhar torto a pessoa ali que tem uma dificuldade, uma deficiência, chamar o outro de burro porque não tá entendendo, né? Então, assim, bora ser gentil com o próximo, ser humano com o próximo, entender que essas crianças, esses adolescentes, eles estão sim segregados em A Paz, em sociedades de atendimento à pessoa deficiente, tá? Sendo que elas têm o direito de estar dentro de uma escola, né? Então a escola que lute, professores que lutem, Estado que lute, federação que lute, porque é direito dessas crianças estarem ali, né? Então, se não teve essa adequação até agora, vai ter que ter, né? Porque eu acho que as pessoas já cansaram, né, dessa historinha de inclusão. Eu mesma, eu fico vendo, tanta campanha falando do autista, porque o autista... Gente, não tem inclusão nenhuma para o autista, tá? Esse cordão que a gente usa de identificação não inclui nada. As pessoas olham como se não fosse nada, né? A gente ainda tem que brigar lá na recepção do hospital porque tá passando gente na frente. A gente ainda tem que ouvir gente achando ruim na fila porque a gente tá na fila preferencial. A gente ainda tem que ficar ouvindo que não tem cara de autista. E se a gente fala, e se a gente entende o que está sendo falado, é porque a gente não tem deficiência, né? Então, assim, não tem inclusão. É tudo falácia. Então, tem que ter mesmo, tem que ter as mães de pessoas autistas que brigam, tem que ter os autistas que brigam, tem que ter quem se movimente e tem que ter lei, porque é igual o assento no banco de ônibus, né? Assim, se fosse ético, as pessoas, se tivessem um senso comum ativo ali, ia falar assim, poxa, aquela pessoa ali tá grávida, ela não pode ficar andando de pé dentro do ônibus. Moça, senta aqui. Independente de ser um banco de outra cor ou não, independente de ser ou não. Mas como não existe isso, eu mesma já passei por isso grávida, eu tive que pedir várias vezes para a pessoa deixar eu sentar dentro de um ônibus lotado, eu grávida com uma baita barrigona. Então, assim, precisa ter lei, as pessoas não são educadas, né? Enquanto não tiver lei, as pessoas não serão educadas, infelizmente, né? Esse é o ser humano que em 2025 faz guerra, que em 2025 apoia nazismo, fascismo, que em 2025 ainda é racista, é preconceituoso, né? Que ainda usa a religião como forma de atacar. Então, assim, precisa de lei mesmo, gente. Assim, podem não gostar, podem chiar, podem espernear, não dá pra fazer de outro jeito, né? Porque a falácia tá aí já faz tempo, né? Então eu acho que é isso. E quem não gostou não vai mudar nada. Quem não gostou do que eu falei não vai mudar nada. Quem gostou também não vai mudar nada, né? É a sociedade que precisa mudar, não é o que eu tô falando, não é o que estão falando diferente do que eu falo. É a sociedade que precisa mudar. Enquanto não tiver essa mudança, vai ter lei e vai ter gente batendo na tecla, vai ter gente lutando por direito, né? Eu acho horrível falar lutando por direito, porque se é um direito, você não precisava lutar, né? Por ele, é um direito. Então, enfim, a nossa sociedade, ela é muito louca, né? Nesse sentido. É uma coisa muito
estranha. Eu acho estranho pra caramba, né? Você falar lutar pelos seus direitos. Mas é isso, né? É o que tem pra hoje, como dizem por aí, né? Então é isso. Quem queria saber qual que era a minha opinião é essa. Ela incomoda, ela é agressiva, ela dói, ela soa errado pra muita gente, mas é minha opinião. Pediram e eu tô colocando aqui, tá bom? É isso, bom final de semana pra vocês. Daqui a pouco eu tô indo pra uma reunião referente à saúde mental aqui de Bragança Paulista. E eu acredito que isso vai ser debatido lá, inclusive, de repente, mas nossa saúde mental tá muito longe de ser eficiente, vamos dizer assim, né? Então, é uma coisa que precisa ser debatida mesmo e, de repente, precisa de leis mais eficazes também para obrigar, né, a questão da saúde mental ser mais eficiente. Tá bom, gente? Olha, ótima semana para vocês. A gente tá aí perto do fim de ano. Acompanhem aqui as postagens da Inclusartes. Também eu vou mostrar aqui para vocês, ó, tem a Inclusartes e tem a Eu Mulher Plural, que é uma ONG que ela atua online, tá? Em favor das mulheres. E são pautas, assim, necessárias ainda, tá bom? E sigam a gente aí nas redes sociais.